Olá pessoal, tudo em ordem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Bom, na semana passada eu fiz uma postagem falando sobre a parametrização de acionamentos dos motores, né? Então eu comentei a respeito do impacto que a parametrização pode gerar tanto no consumo de energia quanto na vida útil do motor. E aí eu achei super bacana porque eu recebi uma dúvida do Matheus Rodolfo, baseado nessa postagem que eu fiz, e eu perguntei para ele: Matheus, eu posso responder a sua pergunta no próximo vídeo para poder compartilhar com todo mundo a informação? E ele autorizou, tá? Então aí vai hoje, essa semana, um vídeo respondendo a dúvida do Matheus Rodolfo. Matheus, obrigado pela sua pergunta, tá bom? Qual que foi a pergunta do Matheus? Ele comentou que na planta onde ele trabalha tem um motor de indução que a velocidade nominal dele é 1730. Só que a aplicação onde esse motor está demanda as 3.100 RPM de rotação. Então o que eles fizeram? Eles puseram um inversor de frequência parametrizado para uma faixa de 110 Hz de saída, e aí o motor está trabalhando na velocidade de 3.100. E a pergunta do Matheus foi a seguinte: Camila, isso aí gera algum prejuízo para o motor, para o inversor? É normal? Não é? Posso? Não posso? E aí vai a resposta, tá? A velocidade de um motor depende de duas características dele. A primeira, a frequência de alimentação dele, e a segunda, a quantidade de polos que ele tem. Então, esse motor do Matheus de 1730 RPM nominais, ele é de 4 polos, tá? E ele rodaria 1730 se ele fosse alimentado com 60 Hz, que é o nosso padrão da energia aqui no Brasil, né? Bom, então, para que serve o inversor? O inversor de frequência, geralmente, né, varia de fabricante para fabricante, mas basicamente ele varia a frequência de saída dele entre 0 e 120 Hz. Então, eu consigo fazer com que o motor seja alimentado por uma frequência, né, uma tensão elétrica, com uma frequência que varia entre 0 e 120. Então, eu não fico mais presa só nos 60 Hz da nominal da concessionária. O que isso gera no motor? Tá? Todo motor que é acionado por inversor de frequência tem uma redução de vida útil, é normal, né? Eu tinha um professor na Unicamp, professor bastante, sou fã dele, e ele falava assim: poxa vida, gente, não tem sanduíche de graça, né? Se eu preciso transformar a velocidade do motor, eu preciso controlar essa velocidade, variar a velocidade, eu vou usar um inversor. E aí não tem como eu não reduzir a vida útil do motor, e não tenho como não ter harmônicas, né? Existem filtros, eu consigo controlar um pouco isso, mas é inevitável algum efeito colateral, não tem como não ter. Então, todo motor que é acionado por inversor tem uma perda de vida útil, isso é normal. Só que aí, o que vai acontecer se eu trabalhar com uma frequência muito alta? Quando os fabricantes do motor projetam o motor, eles vão projetar esse motor para trabalhar na frequência nominal dele, que seria, no caso do Brasil, 60 Hz, tá? O que isso vai me gerar de problema? Principalmente 2 problemas. O primeiro seria no núcleo magnético. Então, para quem gosta de eletromag aí, sabe que existe um efeito chamado efeito de esterese, quando eu coloco uma corrente alternada num núcleo magnético, um campo alternado num núcleo. E essa esterese, ela foi projetada para trabalhar na faixa dos 60 Hz. Se eu coloco uma frequência muito abaixo ou muito acima, principalmente se for muito acima, eu vou ter um sobreaquecimento nesse núcleo magnético. Então, esse é o primeiro efeito que acontece no motor quando eu trabalho com uma frequência muito alta, muito acima da nominal dele. Existem estudos que provam que para cada 10 graus Celsius em que o motor trabalha acima da nominal dele, ou daquela que o fabricante falou que é a nominal dele, você tem uma perda de metade da vida útil do motor. Então, para cada 10 graus acima da temperatura nominal, eu tenho uma perda pela metade da vida útil. Então, aquecimento e motor não combinam, tá, gente? É primordial que o motor esteja trabalhando com uma temperatura adequada. Então, esse é o primeiro efeito. Se eu trabalho numa frequência muito alta, eu vou ter um sobreaquecimento no núcleo e ele vai gerar uma perda de vida útil do motor. O segundo efeito, e aí meus amigos engenheiros mecânicos podem me ajudar melhor nisso, é que quando o motor é projetado, ele também é projetado para uma certa rotação. Então, aquela determinada rotação vai gerar uma determinada vibração e que vai fazer com que o motor trabalhe bem, porque ele foi projetado para aquilo. Se eu começo a trabalhar com uma frequência muito alta, eu posso entrar em faixas de frequências de ressonância da máquina. E isso vai também produzir defeitos mecânicos. O rolamento vai durar menos, né? Os mancais podem durar menos. Eu posso gerar alguns problemas mecânicos no motor. Então, a pergunta do Matheus: existe prejuízo trabalhando com o motor numa frequência muito maior do que a nominal dele, uma velocidade muito maior do que a nominal dele? Sim, existe prejuízo sim.
principalmente de aquecimento e principalmente de questões mecânicas. Aí você pode perguntar assim, ué, mas se tem prejuízo, por que então os fabricantes permitem que você trabalhe até 120 Hz nos inversores, né? Porque se você está variando o processo, você pode ter períodos da utilização do motor em que ele está numa velocidade, você precisa acelerar, depois você retorna, você varia essa velocidade. Então, nesse caso, não teria tanto problema, né? Você diluiria o problema, vamos dizer assim. No caso da aplicação do Matheus, onde ele está todo o tempo a 3.100 RPMs, o que eu, como engenheiro eletricista, aconselharia? Ele trocar esse motor de 4 polos para um de 2 polos. O motor de 2 polos, a velocidade nominal dele gira em torno de 3.500 RPM, tá? Então, esses 3.100 que ele precisa está mais perto dos 3.500, que é o de 2 polos, do que os 1.730, né, dos de 4 polos. Então, eu aconselharia a trocar esse motor de 4 polos para 2 polos. Se não for possível, a única coisa que vai acontecer é você ter que ficar mais de olho nesse motor com relação principalmente aos mancais, né? Mecanicamente, se essa vibração acima da qual o motor foi projetado não vai gerar danos mecânicos, e ficar de olho na temperatura, tá? Sempre fazer uma termografia, olhar se o motor não está muito aquecido, porque se ele aquecer demais, você vai ter uma redução na vida útil da isolação do motor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico à disposição de vocês. Caso queiram que eu me aprofunde tecnicamente, tanto na rotação do motor quanto no do inversor, mande comentários para mim. Uma ótima semana para vocês e até a próxima semana. Um abração.